E então vamos dar início a mais uma conferência da Academia Angolana de Letras, nas nossas conversas à quinta-feira. O moderador de hoje é o mais velho Otaviano Correia, membro fundador da Academia Angolana de Letras e vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Academia. Vou passar a palavra, portanto, é um dos pais, um dos dinamizadores da literatura infantil, e como o tema de hoje circula fundamentalmente à volta da literatura infantil, daí a escolha ter recaído para o nosso amigo Otaviano Correia, a quem passo desde já a palavra para fazer a apresentação da nossa conferencista de hoje. Otaviano, o som, por favor. Pedir ao Otaviano e a Camilo de Lima que ativem já o som, ambos. Por favor, ativar o som. Olha, não consegue ativar o som? Não? Eu estou aqui a pedir para ativar. O que se passa? Parece que já está. Já está? Parece-me que sim, o meu pelo menos já está. Força. Vamos começar então? Sim, senhor. Boa noite a todos os presentes, aos quais desde já o desejo de uma participação ativa e produtiva em mais este encontro, por enquanto apenas virtual, mas que espero seja factual dentro em breve, não obstante o êxito de que se tem revestido este formato. E um obrigado à Academia de Letras, que uma vez mais me deu a honra de ser o mediador de uma conferência sobre uma personalidade ligada à nossa cultura, neste caso, não apenas uma confrade de letras, mas uma amiga, companheira de lidas literárias, desde há longos, eu vou dizer, 40 anos. Maria Cremilde Martins Fernandes Alves de Lima, de nome literário Cremilde de Lima, nasceu em Luanda, aqui já há uns anos, que dizem não se deve revelar a idade das senhoras, professora, escritora, comunicadora de méritos firmados, em especial com as crianças. Cremilde de Lima tem um longo, muito longo currículo que eu não vou ler na totalidade, porque senão estávamos aqui até amanhã de manhã, mas vou fazer os possíveis por dar uma ideia daquilo que ela é, daquilo que ela foi, daquilo que ela vai ser. Cremilde de Lima fez o curso de magistério primário na primeira escola que abriu em Angola para a formação de professores, em 1962-63 no Bié e 63-64 em Luanda. Em 87 concluiu o curso de formação científico-pedagógica na Escola Superior de Educação de Setúbal e o curso de Língua e Cultura Portuguesa para professores de língua portuguesa na Faculdade de Letras em Lisboa. É bacharel em Pedagogia pelo Instituto Superior de Ciências de Educação em Luanda, tirado em 1993. Em 2003, obteve a licenciatura na Escola Superior de Educação de Leiria. Em 1980, concluiu o curso geral de Língua Francesa no Instituto Nacional de Línguas em Luanda. É professora do ensino primário desde 1964, tendo iniciado o ensino em malês e até 1965, e daí em diante lecionou sempre em Luanda. Em 1977, integrou o grupo de trabalho do Ministério da Educação de Angola
para participar na reforma educativa. Fez parte do grupo de língua portuguesa com a missão de transformar, modificar e adequar os programas manuais aos guias pedagógicos com carga portuguesa para as nossas vivências. Participou no projeto educativo INDE Gulbenkian e atividades pedagógico-didáticas no contexto do projeto Unicef Alfabetização com a História, as vacinas ilustrada por Paula Lima. Participou no lançamento de uma aula de leitura contendo também outras obras da sua autoria no lar Cusola, promovido pelo Ministério da Cultura. Participou em atividades pedagógico-didáticas no contexto do projeto INDE Unicef. Além de autora de livros de literatura infantil e infantil-juvenil, é também autora de vários manuais escolares. Trabalhou no INID até 1991, altura em que ingressou nos quadros da EPL, Escola Portuguesa de Luanda. Em 1984, tornou-se membro da União de Escritores Angolanos. Em 1989, promove o Seminário de Literatura Infantil na Embaixada da Suécia, com a apresentação de livros da sua autoria. Colaboração no suplemento infantil 1º de dezembro, do Jornal de Angola, em programas de rádio, televisão, bem como programas de animação cultural em bibliotecas e escolas. Participa no simpósio sobre cultura nacional. Em 2000, tornou-se membro da Associação Cultural e Recreativa Chá de Cachinte, onde, penso, tem uma sala com o seu nome. Em 2005, integra a Comissão para a Redação da História da Literatura Angolana. 2 vezes nomeada para o Prémio Internacional Astrid Lindgren, 2008 e 2009, instituído pelo governo sueco para honrar a memória de Astrid Lindgren e fomentar a literatura infantil e juvenil no mundo. Participa no Prémio Paulo de Língua Portuguesa e Literatura Infantil em 1998, com o livro Um Aboque Mágico e Outras Histórias. O livro Aqui Anda e o Barquinho de Fuxi foi apresentado em banda desenhada no suplemento infantil do Jornal de Angola e no INE, Instituto Nacional de Educação, por Sérgio Pissarra, em 1986. Membro do júri do Festival da Canção de Luanda, promovido pela LAC em 2017. Participação no projeto Unicef, pequenas histórias sobre o tema O que quero para todas as crianças, com o conto O Livro Colorido. Foi realizadora do programa da TPA, O Minuto de Saber, sobre disciplina da língua portuguesa. Vencedora da edição de 2015 do Prémio Nacional de Cultura de Artes e Disciplina de Literatura. Vencedora na categoria feminina de literatura, no âmbito da eleição das personalidades Lux 2016, organizado pela revista Lux em Angola. Participou no encontro sobre a angolanidade literária no âmbito de trabalhos da Comissão para a Redação da História da Literatura Angolana em outubro de 2005. Tem vários diplomas de criação literária e prémios, tendo sido homenageada e recebeu vários prémios pela sua criação literária infantil juvenil angolana. Criação tem vários, de que se salienta em especial o recebido em 2003, Aqui Anda e o Barquinho de Fux e o Tambarim Dourado e 4 histórias pela União de Escritores Angolanos. Diplomas de mérito, recebeu em 2008 diploma de mérito do Ministério da Cultura e foi outorgado. Vencedora do Prémio Nacional de Cultura e Artes, edição 2016, na disciplina de literatura. Condecorada com a outorga da Medalha de Bravura e Mérito Cívico e Social de 2ª classe pelo Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Nomeada aos Globos de Ouro de Angola em 2019, literatura com 2 obras, nomeadamente Histórias com Adivinhas, Os Candengues Desfilam no Carnaval. Participação no 9º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, 9º ELP, uma organização da cidade da Praia, Cabo Verde, e da UCLA, União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, em abril de 2019. Participou
em Escritos de Quarentena, edições Heidemann, editada em 2020. Participou no projeto Ler e Contar, produção da Confraria Noitibó, em 2020. Em alusão ao Dia da Literatura Infantil, a Brigada Jovem de Literatura de Angola promoveu Roda de Literatura de Contos Tradicionais à volta da fogueira, em homenagem à escritora Carmilda de Lima. Vasta é a sua obra, com mais de 50 obras de grande importância, pela qualidade e cariz marcadamente angolano. Ler os títulos destas 50 obras seria, eu não digo fastidioso, porque é sempre importante saber o que os escritores fazem, mas realmente nós, em tudo o que é televisão, em tudo o que é internet, temos usado, pelo que eu vou deixar para os enviados, a leitura no currículo que Carmilda de Lima tem na internet. É autora de mais de uma dezena de contos, para além das 50 obras que eu já nomeei, constantes dos manuais de leitura do ensino de base do primeiro nível. Tem várias obras traduzidas, entre elas Aqui Anda e O Barquinho de Fuxi, traduzido para aqui, A Colher e o Gênio do Carnaval, traduzido para Sérvio. Para Quimbum tem também A Temboa e a Dipanda e A Velha Sanga Partida. Histórias de Encantar, livro de ouro de literatura angolana, traduzido para espanhol, apresentado na Feira Internacional de Havana em 2012. Isto é sobre Carmilda de Lima, porque a escritora Carmilda de Lima, até chegar aqui, teve o que poderemos chamar um clique muito especial que despertou tudo isto. Um clique que teve o condão de ser ouvido por muitos dos que nos anos 70, não vou dizer que descobriram, mas fizeram saltar cá para fora algo que guardavam e que aguardava apenas o tempo certo para ser. Melhor dizendo, de um grupo de entusiastas que tiveram a sorte de se encontrar e outros de serem funcionários num departamento da cultura chamado Instituto Nacional do Livro e do Disco. Nomes como Eugénia Neto, Gabriela Antunes, Dani de Melo, Rosalina Pombal, Zaida Dascos, Maria do Carmo, e em especial, como referi, Gabriela Antunes, que pelo seu incentivo, pelo seu empenho dedicado à literatura para os mais novos, e deu aos colegas vários empurrões, passa a expressão, para continuar a produzir, investigar e criar obras que ainda hoje são considerados clássicos da literatura angolana para crianças. Mas voltemos aos anos 70, ou melhor, aos anos pré-70, para falar do que toca a obras para crianças existentes em Angola. Tirando as aventuras na Gunga, de Pepe Tela, e nas florestas os bichos falaram de Eugénio Neto, publicados ainda em tempo de guerrilha, mas já bem perto dos finais dos anos 60, as publicações que se vendiam eram de autores portugueses ou de autores considerados clássicos da literatura internacional e mundial, como Anderson, os irmãos Grimm, Mark Twain, Lewis Carroll, histórias como A Branca de Neve, A Bela Adormecida, Alice no País das Maravilhas, A Menina dos Fósforos e Os Três Porquinhos, que nada tinham a ver com a nossa realidade. Que, claro, até se aceita, entre aspas, dado o facto de seres que tradicionalmente faziam parte de um imaginário português transmitido e ensinado nas escolas e contado e recontado pelas mães e avós daquele tempo. As crianças nascidas ou criadas em Angola, que tinham acesso às escolas e aos livros, tinham as traduções em português desses mesmos clássicos ou obras de autores portugueses. Os anos 60, após o início da luta armada, numa reviravolta que foi da escola ao próprio tecido social angolano, trouxeram para Angola uma literatura quase, podemos dizer, de cordel,
como os Super-Homens, o Batman, o Fantasma, o Mickey, bandas desenhadas como o Cavaleiro Andante, o Mosquito, Tigrinho e Xuxá, Zorro, ou as célebres Anitas, que, embora extraordinariamente bem ilustradas, estavam bem longe e eram muito diferentes da nossa realidade social. Só que havia o outro lado da moeda. Uma moeda que o regime colonial tentava apagar, negar, esconder, mas que estava lá, não apenas na cabeça das pessoas, mas especialmente nas suas tradições, nas suas manifestações culturais, no seu dia a dia, como provérbios, canções, lendas, crenças, adivinhas, fábulas, narrativas genealógicas feitas pelos mais velhos e até brincadeiras e jogos que, através da palavra, transmitiam aos mais novos conceitos, costumes, exemplos, normas de conduta contadas nos quimbos, nos jangos, nos terreiros, à sombra amiga de uma molemba, nos encontros com os mais velhos, muitas vezes apenas passagem por uma aldeia. Era a palavra, a oralidade, a tradição, a personalidade, a idiosincrasia de um povo que nada, nem ninguém, conseguiu abafar, destruir, sequer fazer esquecer. Muitas dessas histórias haviam já passado da oralidade à escrita graças ao trabalho, esforço, investigação e recolha, especialmente de missionários como Elie Chatelain ou o padre Carlos Esterman, trazendo-as ao conhecimento dos interessados, como elementos, conhecimentos, investigação e, de certa forma, de fixação em letra de forma, embora, diga-se passagem, essa fixação transforme os textos em textos estáticos, perdendo muito da sua espontaneidade, originalidade, aquela característica muito especial da oralidade que é de transformar cada vez que é contada. E foram, sem dúvida, essas histórias, essas manifestações da tradição oral, as raízes que deram origem às primeiras edições angolanas de cariz nacional, impressas em Angola ou fora dela, que os anos da independência foram marcados pela retirada ou fecho de editoras tipográficas portuguesas existentes no país. Nomes como Manuel Rui, Garido Melo, Eugênia Neto, Gabriela Antunes, Rosalina Pombal e, no caso vertente, Carmilda de Lima, um grupo no qual tenho também a honra de me incluir, foram os protagonistas da primeira coleção de livros infanto-juvenis de autores angolanos com a chancela de Vinaldi. Livros que podemos chamar de mini-livros, como os da coleção Piopó, impressos e produzidos pela única gráfica, a Litotipo, que se predispôs a isso sob a batuta dos Fernandes, pai e filho, e com ilustradores como António Domingos, Carlos Herrera, Henrique Arede, Lina Correia, Silano António, entre muitos outros. Iniciativas como a realização do Jardim do Livro Infantil, uma verdadeira festa do livro da leitura, ou a criação da livraria Miruí, verdadeiro alfobre de leitores e até de criadores, especialmente tocados pelas atividades ali desenvolvidas. Mais tarde, já em colaboração com editoras portuguesas, surgiram outros autores, outras obras, mais elaboradas graficamente, e entre elas, sempre marcando presença, Carmilda de Lima, aliás, hoje, um dos mais produtivos autores angolanos de literatura infantil juvenil, como já disse, com mais de 50 livros e contos publicados, com colaboração espalhada por páginas literárias e especialmente conhecida nas escolas angolanas pela sua capacidade de comunicação, pela utilização sistemática das suas obras nas aulas de português, pela sua capacidade de integrar com os mais novos, prendendo a sua atenção, despertando neles o gosto pela leitura, conhecimento da nossa literatura e dos autores que a produzem. Carmilda de Lima, um nome, primeiro, entre os que hoje devemos considerar os criadores de uma literatura para crianças verdadeiramente angolana.
nossa, com as nossas raízes, com o sabor das nossas tradições e valores. Só para terminar, eu vou deixar a palavra à nossa convidada. Uma provocação feita há uns tempos pelo escritor Dari de Melo. Será que já existe mesmo uma literatura angolana para crianças? E ele remata. Pela parte que me toca, estou em crer que sim. Pois se assim não fosse, não estaríamos aqui certamente a falar dela. Agora, a palavra aos convidados e à convidada especial, Camila Lima, a quem envio daqui um grande abraço. Já estamos a dar o abraço. Otaviano, obrigado pelas palavras, obrigado por esse historial, que realmente é a história da nossa literatura infantil e infanto-juvenil. Obrigada. Realmente tens uma capacidade de escrita fora de série. Parabéns por seres a pessoa que és. E agora eu vou falar da minha vida e obra, né? Da minha vida e obra. Não sei se é já oportuno, se terei que falar ainda sobre tanto que tu já falaste, ou se vou já entrar no aspecto da minha vida e obra. Será que posso? É o momento. Então, é o momento certo. Pronto. Eu escrevi para não me perder, porque isto de tempo é tempo. Vida e obra de Cremilda de Lima. A minha vida traduz-se num percurso de experiências em que o tempo se manifesta em ações que procurei que fossem passíveis de fazer felizes os que me rodeiam. No dia em que eu nasci, segundo a minha mãe, chovia torrencialmente. Talvez por isso tenha sensibilidade à flor da pele. Uma situação mais triste que aconteça, logo os meus olhos ficam marejados. Se pudesse, não existia tristeza, fome, miséria no mundo, muito especialmente na nossa Angola. Pois bem, a pessoa que me recebeu nos braços foi a minha tia Guinhas, a parteira que abriu os meus olhos para a vida e encheu de alegria a minha mãe e a minha avó Chiminha, as duas pessoas mais marcantes da minha vida. Tenho sempre presentes momentos da minha infância. Numa casa grande, com um quintal enorme, vivia a tia Guinhas e o marido, o tio Paixão Franco. A minha mãe, a minha avó, os meus irmãos e eu vivíamos nos anexos. A minha mãe fazia sacrifícios enormes para nos criar. Trabalhava numa fábrica, a Fábrica Imperial de Borracha, e saía muito cedo. Quando regressava a casa, tinha que ter tudo preparado para fazer os doces de coco e de jinguba para vender. E quem preparava? Claro, a minha avó, o seu braço direito, pois nós éramos muito pequeninos. Era uma mulher fantástica, pequenina, morena, linda, com olhos verdes. Nessa fase, poucas reminiscências tenho do meu pai. Fiz a minha primeira classe na escola primária número 7, a escola da Câmara, como era chamada. Pertinho ficava o posto médico e hoje ainda lá está, onde trabalhava a enfermeira Aurora, meiga, carinhosa, e o meu tio Teodoro da Paixão Franco, filho de criação da minha avó Chiminha. Uma escola que tinha uma particularidade na parede inclinada que fazia de escorrega e onde todos brincávamos. Mesmo juntinho à escola, passava o comboio que vinha do Bungo e seguia para a estação da Cidade Alta. E histórias infantis. A minha mãe também era uma contadora de histórias. Com ela ouvi a Cabra e os 7 cabritinhos. Com a minha avó, a do Zé do Telhado. A fase seguinte é do internato que marcou a minha educação. Tínhamos um pátio e debaixo da frondosa acácia brincávamos muito. Todas as brincadeiras de crianças, mas eu era craque mesmo a jogar ao ringue. Fiz o ensino primário, assim como o exame de aptidão para entrar no liceu. No Colégio São José de Cluny fiz a admissão ao liceu e o 5º e 6º anos. Nessa altura o meu pai custeava os meus estudos. Porém,
parei de estudar para minha irmã não ficar em desvantagem. Com uma aptidão para a docência e uma grande vocação para professora, muito jovem, fui sendo monitora no internato, trabalhei num colégio de ligação com as madres, à espera de tirar o diploma de professora do ensino particular. A vida não é fácil. Tinha que sair uma lei que só podia candidatar-se ao ensino particular quem tivesse o 5º ano. Lá fui eu novamente para o Colégio São José de Clooney fazer o 3º, 4º e 5º anos liceais e sempre no quadro de honra. Força de vontade, determinação e o exemplo de tanto sacrifício da minha mãe e avó norteavam a minha vida. E agora, um 5º ano feito, que tal o magistério primário? Onde? Mas pelo menos o exame de aptidão posso fazê-lo. Poderia fazê-lo. Era o ponto de partida. Toca de ir ao Liceu Salvador Correia colher informações. Estudo tudo até o 5º ano, foi-me dito na secretaria do Liceu. Estudei que me fartei e apresentei-me ao exame. Quando entrei na sala e vi tantas alunas, pensei, afinal somos tantas, provavelmente a maioria está como eu, sem hipóteses. Felizmente o magistério primário abriu em Angola, no BIE, com direito a bolsa de estudos para quem tivesse de se deslocar do seu local de residência. O 1º ano no BIE e o 2º ano em Luanda. Com 17 valores de diploma, a melhor nota do curso e, por conseguinte, com direito a ser colocada em Luanda, mais uma vez a dificuldade surgiu. Decorria o ano de 1963-64. Sacrificaram as nossas vidas. Eram 3 alunas mestras para facilitarem a vida às esposas dos militares que chegavam a Luanda. Enfim, não percas um ano de estado, dizia-me o meu pai. Fui colocada em Malange, na escola da Machinde. Quando estava a tratar da minha colocação e a falar do alojamento, uma colega que também tinha estado em Malange deu-me logo as coordenadas de uma casa onde esteve alugada e que recebia, onde esteve alojada, e que recebia professores. Era a Dona Esperança Gândara, a quem logo me afeiçoei e que me tratou sempre com muito carinho. Tinha encontrado uma família. A minha primeira escola oficial com idas e vindas a Luanda, de automotora, claro, sair de Malange às 8 horas e chegar a Luanda ao meio-dia e vice-versa. Presentes na minha memória os meus alunos de uma primeira classe. O Guilhermino, tão pequenino, que mal chegava com os pés ao chão e que não perdia um único momento da aula. O método era o global de palavras. Adelaide, sem dificuldades, aprendeu a ler, mas para o Manuel foi preciso recolher o analítico sintético e falando de outros e tantos que só me trazem boas lembranças. Saudades do namorado e depois noivo. Porém, para casar tem que se criar as condições. E assim foi. Se para ser colocada em Luanda era preciso ser casada, com um namoro de 4 anos, que nos faltava, aconteceu em 20 de 3 de 1965. Casamos. Foram lindos todos os momentos, com uma festa no terraço do Sporting Clube de Luanda. Alguns, poucos dias de lua de mel no Hotel Central, no Largo do Pelourinho, e regresso a Malange para terminar o ano letivo. Mas surgiu a compensação, que foi a continuação da nossa lua de mel em Malange, no Bairro Azul, mesmo em frente ao Jardim Central, com todas as mordomias que a família Gândara nos proporcionou. Regresso a Luanda e a organização da vida. De um amor tão profundo, 4 filhos nasceram. A mais velha, os Gingongos e o Fuxi. Para dizer que o Fuxi, na língua nacional Quimbundo, é o filho que nasce a seguir aos gêmeos. Já colocada em Luanda, trabalhei em algumas escolas, sendo a última a escola primária número 189, que já não existe, infelizmente. Em 1977, já como diretora dessa escola, fui convidada para fazer parte do grupo de trabalho de língua portuguesa no CIPE, hoje INIDE, para participar da reforma educativa, e aí comecei a escrever as minhas primeiras histórias, de acordo com as unidades de trabalho selecionadas
e de acordo com as classes da 1ª à 4ª classe. Ao mesmo tempo, fui escrevendo e editando pelo Inaldo. A grande consolação que eu tinha é que desde muito jovem sempre gostei de inventar histórias para os mais novos e até letras para canções. E o momento tão aguardado no meu subconsciente era aquele. Como membro da União de Escritores Angolanos, fui também membro da GELI, Grupo de Estudos de Literatura Infantil. Faço parte da primeira coleção de livros infantis editada em Angola pelo Inaldo, coleção Pio Pio. Tenho participado em vários projetos, dentre os quais o Ler e Contar, que apresenta 2 textos meus, que não são senão homenagens em jeito de conto infantil. Tenho já editados à volta de 50 contos infanto-juvenis. A minha participação no livro Taras de Luanda foi muito marcante. Para assinalar o centenário da minha mãe, editei o meu primeiro livro de poesia, Alma de Caluanda. Para assinalar os 45 anos da nossa independência, editei o livro Percursos Imaginários Abrem Horizontes, e que eu aconselho a sua leitura. Em fase de edição, quase pronto, está o meu livro de pensamentos e poemas com o título bastante sugestivo, Brasas que acendem imagens. Faz parte da minha vida e obra o primeiro CD de contos infantis angolanos e o primeiro livro de lenga-lengas, trava-línguas, rimas, poesia, bem como o primeiro livro em realidade aumentada. A dissertação de mestrado de Canguimbo Ananás, intitulada Literatura Infantil Angolana no período pós-independência, estudo sobre a escritora Cremilda de Lima, apresentada por Patrício Batscama, representou para mim a melhor forma de levar o meu trabalho, pois o que está escrito ninguém apaga. Embora todas as dificuldades, sem esmorecer, vou trilhando o meu caminho, amando cada vez mais a minha Angola. Educação deve ser prioridade no desenvolvimento de uma nação. Ela é a base de tudo que se constrói. E, para desanuviar um bocadinho, eu tenho aqui alguns momentos marcantes que acho interessantes partilhar. É assim, a formação do grupo infantil Os Patinhos, que Rosa Roca apresentou ao público, tem como fundo a bonita música do livro Balão Vermelho, escrito por mim e cantada pela Pata Patinhas Ircoca. A Rosa andava à procura de uma canção para apresentar um grupo. E eu disse, olha, tenho esta cançãozinha muito gira. Ela fez o grupo dos Patinhos. Sempre participei no Jardim do Livro Infantil, quer como membro do júri do prémio, quer como lançamento de livros com atividades culturais fantásticas, quer no Parque Heróis de Chaves, quer no Parque da Independência. Interessante um aspecto que eu também quero realçar e até relevar, até lembrar. O Centro Cultural de Djingambandi funcionava muito bem. Tinha atividades culturais para que a comunidade toda participava e eu estava no INID, Samuel Lasso vem ter comigo e diz-me, Cremilda, precisamos de alguém para participar, trabalhar com os meninos no Centro Cultural de Djingambandi. Falo com o diretor e das tuas horinhas algumas vais dá-las a essas crianças que tanto precisam. Pronto. Um dia eu tive um momento ímpar, que de vez em quando ainda me lembro. O Jardim do Livro Infantil fazia-se aqui no Parque Heróis de Chaves, Parque da Liberdade. E nós, a cultura alugou um autocarro e viemos desde o Centro Cultural de Djingambandi, ali no Rangel, todos no autocarro, cantando, alegres, contentes. Chegámos aqui ao jardim, os meninos que tinham preparado um teatrozinho participaram e depois o bonito é que a alegria das crianças era enorme, porque muitas nunca tinham saído de lá do sítio onde estavam. Quando tudo terminou, porque nesse jardim havia possibilidades de se comprar
ou de oferecer pipocas, rebuçados, balões, muitos livros que eram a preços acessíveis. E depois, quando tudo terminou, as crianças alegres, confiantes, com os seus balões, lá seguiram outra vez para as suas casas, no grande autocarro que eu não esqueço. Outra coisa engraçada foi o meu livro Miçanga e o Sapuco, foi lançado também aqui em Luanda e no Lubango. Então, fizemos um concurso com exposição de bonecos de sapuco. Eu não sei se os mais velhos sabem o que é o sapuco. É o caroço do milho e do caroço do milho e das barbas do milho e das cascas. Podem-se fazer realmente bonecos muito bonitos. Houve um grande concurso, muita gente, as crianças participaram, os pais também, e foi muito interessante. Agora, um desabafo. Além das dificuldades para editar um livro, a grande tristeza que se sente num país tão grande, em extensão e número de habitantes, são edições de 1000 exemplares. Por exemplo, eu tenho sido contactada por encarregados de educação que precisam de comprar o imbondeiro que queria ser árvore de Natal para os seus educandos, pois a escola pede e não encontram em lado nenhum. O que pensarão as crianças? Mas a professora pediu, o pai procura, não há o livro, mas o Ministério dá como orientação o livro. Estamos a fazer das nossas crianças. Não acreditar? Nem todos podem digitalizar um livro. Como eu disse a um jovem que eu conheço, disse, olha, vou te emprestar o meu para digitalizar. Ora, falando também no livro Percursos Imaginários Abrem Horizontes, que é tão interessante para os jovens, quando é que eles poderão tê-lo? Pois são 1000 exemplares. E eu terminei com um pensamentozinho meu, que é assim. Para que se enche os olhos de vento e o coração de nada? Eu agradeço a vossa atenção, desta simplicidade que sou eu. Estou a pedir para ativar o som. Tem que ativar aí. Eu estava a tentar, mas não conseguia, mas já está. Realmente, ouvirmos este resumo, continua a ser um pequeno resumo, da vida de Carmilo de Lima, compreendemos perfeitamente a sua capacidade de escrever, a sua capacidade de olhar para o povo angolano, olhar para Angola e transformar aquilo que lhe vai na mente, aquilo que ela sente em livros, em contos, alguns deles, e eu conheço muitos, não conheço todos, ainda não li os 50, como é difícil encontrá-los, como ela acabou agora mesmo de dizer, mas compreendemos como é que é possível oferecer-nos uma literatura rica, forte, cheia, como aquela que Carmilo nos tem oferecido. Apenas um pequeno, não é um pequeno reparo, é, digamos, uma pequena lembrança que me escapou, não referente exatamente a Carmilo, mas a realização do Jardim do Livro Infantil, que ela disse que não era apenas um jardim do livro, não era apenas uma feira de livros, era uma festa, uma verdadeira festa, onde as crianças participavam, onde participavam os pais das crianças, onde se ofereciam t-shirts, medalhas, balões, onde as crianças brincavam, onde vários cantores
cantavam aqui e ali em palcos diferentes, que o espaço era bem grande, canções, algumas conhecidas, outras da sua autoria, especialmente dedicadas às crianças. E não poderei esquecer, e aí é que foi o meu pequeno lapso, que eu não vou deixar passar, uma presença quase contínua nos Jardins do Livro e que faziam deles realmente uma grande festa, e para a qual envio aqui um grande abraço. A minha amiga, nossa amiga, sempre presente, Alice Barenguel, pelas suas músicas, pela sua alegria, pelas festas que ela fazia, transformando o Jardim do Livro num verdadeiro festival de alegria e de brincadeiras, que no fundo acabava por ser o grande mentor, o grande impulsionador da compra dos livros angolanos, que nessa altura não se faziam 1000 exemplares. Chegaram a fazer-se aos 5.000, aos 20.000, como por exemplo as Aventuras de Gunga, que eu até, está ali o Pepetela, que eu nem sei já quantas edições teve, quantos livros teve. A Pepetela está a abanar a cabeça, diz que não, mas teve muitos exemplares, e quem me dera hoje que alguns dos nossos livros tivessem só metade das edições que outros livros desse tempo tiveram. E que as nossas livrarias, que infelizmente quase desapareceram, voltassem ao nosso convívio para permitir que os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, voltem a ter escritores que muitos deles têm coisas na gaveta, mas que não apresentam porque sabem que dificilmente vão ser editados e muito dificilmente vão ter edições capazes de chegar a este enorme país que se chama Angola. E agora, para os nossos convidados, a palavra sobre Carmila de Lima. Tem de ativar o som. O som hoje está complicado. Mas acho que não está a ativar. Tem de ativar lá o som. Tem de ser a própria pessoa a ativar. Eu não consigo ativar a partir daqui. A dona Paula Eu já tem consegui de ativar ativar. o som. Consegui ativar. Consegue me ouvir? Okay. Pronto, então uma das pessoas já está. Sim, sim. Faz favor. Então posso começar. Primeiramente apresento-me, boa noite, chamo-me Oney de Lima. Um admirador de Carmila de Lima. Carmila de Lima é professora, escritora e avó. Sei que sou suspeito para falar de Carmila de Lima, visto que eu sou neto. Mas, contudo, a Carmila de Lima serve de exemplo para todas as vertentes. Carmila de Lima é uma excelente mãe. Carmila de Lima é persistente. Carmila de Lima é companheira. Carmila de Lima ensinou-me a ler e escrever. Se eu, nesse momento, consegui ter um curso superior graças a Carmila de Lima. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de fazer uma pergunta à Carmila de Lima. Escritora Carmila de Lima, depois de tantas obras lançadas, tendo uma carreira brilhante, mais de 50 anos, eu gostaria de saber o que é que a motiva para continuar com essa garra, com essa perseverança e com essas ideias, com essas ideias ilimitadas. O som foi. Bom, tem de ativar o som aí. Tem que ativar o som.
Também o José Lima está a pedir a palavra, mas não ativa o vídeo. Se não o vemos, não lhe vamos poder dar a palavra. A regra aqui é que as pessoas apareçam. E quanto à dona Paula, tem de ativar o som aí. Tem de ativar o som do lado esquerdo abaixo. Do lado esquerdo abaixo. José Lima tem de ativar o vídeo para podermos autorizar a ativação do som. Bom, não, sem a ajuda dos próprios não consigo fazer nada. Não podemos fazer nada se os próprios não... A dona Paula não ativa o som, o José Lima não ativa o vídeo, pronto, não podemos... Bom, excepcionalmente vamos dar a palavra ao José Lima, mesmo sem estar ativo o vídeo. Tem de ativar o som. Acabei de ativar. Estão a me ouvir? Sim, faz favor. Boa noite. Eu chamo-me José Carlos Lima, sou, por acaso, filho da escritora Cremilda de Lima. E não vou fazer nenhuma pergunta, vou realmente, antes de mais, parabenizar a Academia de Letras por esta iniciativa, que eu penso que é louvável para a divulgação da nossa literatura, neste caso a literatura infantil, que realmente são com estas pequenas atividades que vão engrandecendo depois outras atividades e talvez motivar a juventude, as crianças a lerem, a pesquisarem, a irem mais às bibliotecas. Eu penso que são estas pequenas atividades que são importantíssimas para divulgar realmente as obras de escritores conceituados a nível nacional e não só. Por outro lado, queria também parabenizar a escritora, minha mãe, pelo Não sei se mais alguém quer intervir. A dona Paula continua a me ouvir. Agora sim. Sim, faz favor. Pois, eu estava a dizer que realmente é uma pessoa que quando viaja, vai a qualquer sítio, cria logo um ambiente para a escrita. Um ambiente para a escrita motivado por realmente situações que encontra, coisas bonitas no interior do país. Dou um exemplo, a Quinta dos Girassóis, uma passagem de ano fantástica na Baía das Pipas, onde inclusive
as pessoas que estão dentro do livro são encadernadas, são pessoas com os nomes da região onde estão estas identificações. Então eu penso que é realmente um exemplo para a nossa juventude e para os jovens a nível da literatura, e eu penso que agora também com esta dinâmica e com este novo Plano Nacional de Leitura, espero que tenha os seus frutos desejados. O que eu espero e desejo à minha mãe, em nome, talvez, permitam-me, dos meus irmãos, sobrinhos, netos e bisnetos, é desejar realmente que continue com essa força, continue a ser esta mãe fantástica, com esta garra, e desejo tudo de bom. E que um dia havemos de conseguir pôr a literatura angolana no de cima, tanto a literatura infantil como a literatura infanto-juvenil, entre outros tipos de escrita que possam acontecer. Então, eu desejo à minha mãe tudo de bom e iria terminar por aqui, mais uma vez parabenizando realmente a Academia de Letras por esta atividade. Muito obrigado. Bom, então se calhar, mais velho Otaviano, se calhar temos que dar a palavra à conferencista, porque de facto e quero pedir ao moderador e à conferencista para não desativarem o som, para deixarem sempre aberto. O meu está ativado. Está assim. Pois. Ok. As pessoas parece que o som está um bocadinho atrás do ar, mas não sei se o som, se as pessoas não conseguem realmente entrar, mas eu, por exemplo, já tentei algumas vezes entrar e ele nega-se a aparecer. Coisas da internet, nós já sabemos como é que é, a tecnologia também falha. Se não falhasse, se calhar era humana, mas como os humanos também falham, a tecnologia vai atrás de nós. Eu passaria a palavra à Carmilde, porque eu sei que nestes anos longos em que temos participado, a Carmilde tem muito para dizer ainda sobre a sua experiência. Experiência não só como professora. Eu costumo dizer que a Carmilde continua a ser professora, porque professora 1 ano, professora 2 anos, professora a vida toda. Ela está-nos sempre a ensinar pelos seus livros, nas suas obras, nos seus contos. E teria que dizer aqui também que, quando o filho de Carmilde falou na Quinta dos Girassóis, que eu tive o prazer de apresentar, de ler, e realmente aquele livro, na sua simplicidade, naquela simplicidade amarela de todas as ilustrações que ele tem, fizeram-me lembrar uma coisa muito importante. É que realmente, quando o nosso país estiver coberto de girassóis, coberto pela nossa grande fonte de rendimento, que no fundo é a agricultura, talvez a Carmilde tenha razões para escrever mais uns quantos livros. É que realmente aquele livro fez-me pensar, especialmente, na grande riqueza que nós temos na terra, quando ela é trabalhada, quando ela é transformada em alimento, quando ela é transformada em comida para o nosso povo. Eram flores, é verdade, mas aquelas flores significavam muito mais do que apenas flores. Eram também todo um processo agrícola que Angola continua ainda, embora já haja alguns bons exemplos, que eu não vou citar para não fazer publicidade, de grandes, boas quintas agrícolas que vão produzindo, que já com capacidade não só de abastecer o mercado interno, mas também de mandar para fora. E a Quinta dos Girassóis é um grito de alerta, penso eu, que li o livro todo, eu apresentei, um grito para que a nossa agricultura seja muito mais acarinhada e muito mais praticada do que tem sido até agora. E agora passo a palavra novamente, não sei se alguém mais está interessado em falar. Eu estou a ver, por exemplo, a Paula, que está ali a tentar, penso eu... Minha filha mais velha que está na Alemanha.
em Leipzig. Ela está a levantar a mão, há bocado conseguiu ligar, mas desligou logo a Conseguiu seguir. ligar, mas depois logo a seguir, não sei se é problema técnico, se o que é, mas vamos esperar, vamos tentar que desta vez a Paula consiga ligar o microfone, será? É difícil. Não, é melhor. É melhor mesmo passar a palavra à Carmil, que vai com certeza ter mais alguma coisa para nos dizer, que eu sei que tem, sobre a sua, não só sobre a sua obra, mas especialmente sobre as suas vivências, que a levam a escrever 50 livros. E eu sei como não é fácil chegar a esse número. Então, Otaviano, é assim, são 50 contos, cada conto é uma experiência, cada conto revela algo de interior, algo que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, as nossas vivências em Angola. Eu gosto muito de falar das coisas da terra, o maboque, gosto de falar do imbondeiro, gosto de falar eu tenho um livro que é Histórias com Adivinhas, em que eu pesquisei Oscar Ribas e fui buscar para que as crianças se motivassem a aprender a língua quimbundo. Eu fui buscar pequeninas histórias, por exemplo, os Dentes Brigões. Então, eu fui buscar uma história que parte de uma adivinha que mostra que os dentes batem uns nos outros, mas não deixam de se comunicar, porque tem que ser. Então, eu teria que ter aqui o livro para realmente ver. As histórias são todas. A União de Escritores tem 2 livros muito interessantes que também deviam circular por aí, que são Pessoas com Quem Falar. E então, esses 2 livros espelham perfeitamente as vivências de cada escritor. Cada escritor conta a sua história, aquilo porque passou, as motivações para escrever e tudo que leva a que nós exaltemos nos nossos contos a nossa cultura. Eu não sei se são tantas coisas, por exemplo, eu vou dizer ao meu neto, o Oney Lima, que eu estava-lhe a dizer que nós, talvez porque nós nascemos no mesmo dia, fazemos aniversário no mesmo dia, sempre a mesma festa. Ele é um jovem excepcional, trabalhador, amigo. Mas como ele, eu queria dizer que eu tenho 12 netos. A mais velha tem 33 anos e o mais novo tem agora 12. E depois já tenho 4 bisnetos. Portanto, esta minha garra, esta minha vontade de participar, eu estou a ver ali a minha Zezinha, Maria José Ramos, foi uma pessoa que na Biblioteca Nacional nos deu sempre a mão. Foi ela que nos propôs para o Prémio Astrid Lindgren. Foi ela que fez toda a documentação. E eu estou-me a lembrar do meu livro, que é Aqui Anda o Barquinho do Fuxi, ou que anda Nicaulungo Cafuxi. E nós fizemos esta apresentação na biblioteca, com os diretores todos, ainda estava o António Gonçalves, que já nos deixou, o António Fonseca, o José Pedro, a Maria José. Foi um trabalho realmente muito, muito bonito. Depois os meninos contaram anedotas em quimbundo, anedotas em português. Ora, realmente, Maria José, estás aí, és mais do que a pessoa que pode também dizer alguma coisa do meu percurso. Tenho histórias que, por exemplo, o meu filho mais novo inspirou-me a escrever a história A Colher e o Gênio do Canavial. Ninguém gosta de agarrar no açucareiro, tirar a colher do açucareiro para pôr o açúcar no leite e a colher está cheia de grãos e sem que os grãos e o açúcar
entrem para o leite ou para o chá como se fosse um escorrega. E então a colherzinha, zangada com aquilo tudo, foi pelo canavial, falou, chamou o gênio, até que houve um castigo, o menino queria soltar a colher da mão e não conseguia. Esse livro está traduzido para serbo-croata. Tenho livros como para a minha escolinha da Machinde, também fiz um livro para o Carnaval, Semba das Penas Coloridas, que está no livro O Medo Voa pela Janela. Por que eu escrevi esse livro? O Dr. Saci foi uma pessoa extraordinária. Eu fui para fazer um exame ao estômago, e então eu ia cheio de medo, e ela disse para uma pessoa que ele disse-me, então, escreve tantas histórias bonitas e agora vai ter medo disto, dizer, o medo vai voar pela janela. Eu escrevi a história, o medo voou pela janela. Micaela, que não queria ir à consulta, Micaela, que não queria ir ao médico, escondeu debaixo da cama, e o fantasma do medo sai pela janela. O doutor também conseguiu fazer o exame e eu consegui superar tudo. Portanto, qualquer história, eu tenho o balão vermelho, um menino que queria ter um balão vermelho, grande como o sol, e então, para ir ao Jardim do Livro, iam todos encontrar uns animaizinhos, um sapo, sapinho chamado biquinho, caracol, caracolinho, a pata, patinhas e coca. Quer dizer, há tantas ideias na minha cabeça, e que a borboleta coquita, e quer dizer, há tantas histórias, tantos livros que o Dario de Melo diz, isto foi num colóquio em 1986, colóquio sobre a literatura infantil. Haverá realmente uma literatura infantil marcadamente angolana? E ele diz, se não houvesse, nós estaríamos aqui a discutir. E ela existe, mas para ela funcionar, tem que estar nas mãos das crianças, as crianças têm que manusear os livros. Quero agradecer as bonitas palavras que o meu filho Gingongo, José Carlos, faltou Luís Filipe, disse. A minha Paulinha está ali, coitadinha, tanto tempo à espera, mas é muito longe. Eu acho que é muito longe. Leipzig fica muito longe, lá na Alemanha, muito longe. Mas anda aqui, envio um beijinho, tá? E parece que a minha neta aqui, a Carmilda Neta, queria fazer uma pergunta, não sei se ainda quer. Eu acho que são tantas coisas para dizer que eu tinha que ter também aqui os livros, tinha que ter as coisas. Um guico e as mandiocas, por exemplo, um guico. Um guico, queres falar? O Otaviano quer falar. Não, Maria Ramos está inscrita, mas pode concluir. Não, eu estava aqui a dizer que eu tenho um livro que se chama Um Guico e as Mandiocas. Uhum. A relação que há entre o pau de bater o fungo, que é um guico, e as mandiocas. Sem mandioca não há fuba. Sem fuba, um guico fica na cozinha, fica lá guardado, não há fungo. E então houve uma altura em que nem as mandiocas se deixavam colher, nem a mandioqueira deixava cortar o pó para bater o fungo. Quer dizer, é uma história muito gira, que realmente mostra como a união e como a necessidade que há de sermos uns para os outros é muito importante. O Tambarino Dourado é um outro livro lindíssimo. A Velha Sanga Partida é o único que está a correr porque está no Grecima, porque os do Grecima ainda vão aparecendo por aí. A coleção do Grecima, dos clássicos, ainda vão aparecendo. Mas aí só está os 11 clássicos de literatura infantil. Que por acaso não encontro, eu perguntei a um dos senhores se só os mais velhos é que tinham direito a fazer parte dos clássicos. Se a literatura infantil não tinha direito também. E realmente fez a coleção dos 11 clássicos, se calhar como eu, outra pessoa qualquer se manifestou, e tem estado ainda o que existe que as pessoas podem comprar. Bom, muitos o Moringue de Barro, que anda Marquinho, uma boca mágica e outras histórias, uma boca que faz magia, Kiko o Gatinho Perdido, a Raposa Perdiz, Cabulo o Rei,
acolher Eugênio Canavial, o aniversário de Vovô Imbo, que já está em realidade aumentada, o Moringo de Barro, sei lá, o Semba das Penas Floridas, o Lica e a Boneca, os esquilos super rápidos, a esfregona dançarina. Quando alguém está a limpar o chão, a esfregona dança, e eu olho para aquilo e digo, vou escrever um conto, a esfregona dançarina. E então é um conto muito, muito interessante que eu sei que esteve a ser vendido por aí, talvez, porque houve uma altura em que o INIC chegou a editar 10.000 exemplares, 15.000 exemplares. Nós fomos ao Bailundo fazer um trabalho e realmente tínhamos muitos livros, só que não tínhamos uma organização na biblioteca. Uma biblioteca precisa de organização. Pronto, o Sabonete Teimoso, Animais que Encantam, sei lá, tantos. Uma Casa Esburacada, Os Dentes Brigões, O Balaio de Milho, A Magia do Natal, etc, etc. Tenho aqui tudo. A Mia e o Pavão, O Reencontro, sei lá, muitos livros. Pronto, mas eu fico só a falar, os outros depois, Sr. Paulo, depois os outros não falam. Então vamos dar a palavra a quem precisa de perguntar alguma coisa que eu vou ver se eu sei responder. A vida hoje é tua, não é nossa, não é? Portanto, tu hoje é que Mas falas pronto, as mais. pessoas também... E depois eu tenho algumas participações muito boas. Eu fiz uma peça de teatro, O Algodão, para o Menino Estrelas ao Palco, foi muito giro, esse teatro foi muito giro. E participei na revista Latitude também, na Gazeta Lábia Oficina, e participei no Plano Nacional de Leitura, como membro da União de Escritores, e estou à espera até agora do resultado, porque não é nada do que está a sair, que eu não entendi nada. Não, porque o Plano Nacional de Leitura foi um trabalho que nós fizemos com muito afinco. Eu fiz parte da pré à 6ª classe. Selecionei os livros, mandei fotografias dos autores, selecionei as histórias. Estou à espera. Ouço falar em outras coisas, mas pronto, isso não é a nossa conversa agora aqui. E tenho algumas histórias também ainda para editar, entre elas uma que eu quero dedicar à Rosa Roque, que se chama A Palanca Rainha, que está entregue à União da Leia. Vamos ver se conseguimos. Agora vou dar então a palavra a quem precisa de... Está ali a minha Paulinha. Continua com o microfone fechado. Ela tem o microfone fechado. Está inscrita Paula Lima, mas ela está no iPhone. Maria Ramos. Alô, Zezinha. Sim. Boa noite a todos. Que linda. Eu não podia deixar de falar, sendo a Cremilda, por ser uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, mas não para fazer pergunta alguma, apenas para agradecer e felicitar. Felicitar pela longa carreira, pelo belíssimo trabalho e agradecer pela sua energia, pela sua disponibilidade e pelo seu carinho. Eu tenho o privilégio, e posso dizer, de ser sua filha do coração. Os outros filhos que me desculpem, mas eu tenho o privilégio de ser sua filha do coração, partilhamos alguns momentos de trabalho e pessoais também, não é? De momentos, sempre que eu necessito da Cremilda, eu estou à vontade, eu ligo para a Cremilda e sei que a Cremilda está do outro lado e que me vai responder positivamente. Então era só mesmo para lhe dar duas palavrinhas, uma de felicitações pelo seu percurso, pelo belo trabalho que tem feito, que é uma das maiores incentivadoras da literatura e da leitura para as crianças, a sua preocupação sempre em deixar alguma mensagem, a sua preocupação sempre em promover a leitura, ilustrando, não é, sempre os textos com algum teatrinho, com alguma música, e o meu agradecimento pela sua parceria, ser a amiga que está sempre disponível, pela sua parceria e por todos os momentos em que esteve presente quando nós necessitamos de si. Muito obrigada. E eu quero dizer uma coisa, posso? É possível ouvirmos outra pessoa? Posso. Antes?
7. O Mano Fragata de Moraes pediu a palavra. Tem que ativar o som aí. Tens que ativar o som, Fragata. Este som hoje está terrível. Está mesmo. Tens de ativar aí. Já está. Ou saiu, mas por minha culpa. Calhou. Ativa outra vez, faz favor. Já? Ok, já está. Pronto, antes de mais, o meu boa noite a todos as e os participantes. É um prazer rever velhos amigos, ou vamos dizer amigos antigos, né? E é sempre uma alegria. Por outro lado, felicitar a nossa palestrante de hoje e a nossa querida amiga Carmilda Lima, que de facto é uma das perdoa-me a palavra, gigantes da nossa literatura infantil, pela produção e pelo seu empenhamento, empenho e dedicação nesta muito difícil arte de escrever. E não é difícil por ser difícil de escrever, é difícil porque não tem os apoios, não tem as compreensões, não tem os entendimentos necessários para que, efetivamente, ela seja colocada lá no patamar onde ela pertence. Eu não sei se isso deve-se ao facto desta literatura ser chamada literatura infantil, né? Porque pressupõe pela infantil que é uma literatura adulta, né? Então, não sei se será essa palavra infantil que contribui para essa minimização de uma literatura tão importante, porque é literatura, vamos dizer, ab início, não é? O livro é, de facto, a ferramenta mais eficaz para se adquirir conhecimento, não é? Eu lembro que eu ganhei gosto pela literatura quando era criança, não sei se o tio Pepe também, através do tio Patinhas e de coisas desse género. Era porque nós tínhamos à mão, sobretudo nós lá os matoenses, os matumbos. Matumbo quer dizer do mato, não quer dizer esse sentido pejorativo que depois o português deu, né? Portanto, nós, os matumbos, era lá nesses livros que íamos buscar o nosso gosto pela leitura, não é? Porque não havia mais nada, não é? Então, era o tio Patinhas e por aí fora, que depois o meu pai era um ávido leitor de livros de detetive, havia uma coleção Vampiro, se não me recordo, se não me esqueço, e ele tinha lá o Reader's Digest, e se não falhava. Então, essas três coisas foram as que fundamentalmente contribuíram para o desenvolvimento do gosto de leitura em eu, criança, né? Porque o livro, hoje em dia, é diferente. O livro infantil é um livro que é extremamente necessário para o desenvolvimento intelectual da criança, lógico, né? E esses livros até são mesmo necessários antes da alfabetização. Nós não podemos esquecer, eu não sei se hoje ainda se faz isso, os pais, as histórias que contavam aos filhos e às filhas na hora de se irem deitar, na hora da cama, e não só, não é? Portanto, o pai era o principal, o pai, ou aqui estou a falar da família, a mãe, etc. O principal contador, não é? Dessas histórias, era aí que começava esse estímulo à imaginação da criança, não é? À concentração, ao raciocínio, né? E além, logicamente, do vocabulário, né? Aprendia-se, era através daí que se aprendia muita palavra, né? Portanto, tudo isso nós tivemos, nós estes mais velhos, de Pepe, és da minha idade, amanhã vou-te mandar um beijo grande, né? E próximo mês sou eu, para que efetivamente foi aí que nós, pronto, para eu não falar dos outros, falar por mim, fomos nós que aprendemos a desenvolver o vocabulário, aprendemos, vamos dizer, quase que a falar livro, leitura, né? Então, tudo isso também criava profundas relações afetivas, logicamente, não é? E na absorção do conhecimento, mais tarde, foram os Jorge Amados, os Graciliano Ramos, não é? Porque aqui não se podia ler nada, não é? A não ser que fosse da literatura
fascista, colonial, ou mesmo daquela literatura, tirando raras exceções, talvez o Assis, o Castro Cirumenho, né? O resto pouco se podia ler que não fosse dessa literatura colonial, mesmo sendo escrita por angolanos, não é? E não refletia efetivamente aquilo que nós éramos. Portanto, eu queria mais uma vez aqui reafirmar a Cremilda Lima esse seu papel fundamental em tudo aquilo que eu referi. A Cremilda Lima está lá, né? Portanto, é para ver a extensão desta mulher, do gigantismo da sua obra, em relação à nossa literatura para crianças, não é? E que eu sei que não é uma literatura fácil, também escrevi um pouco, não é? Tenho 2 livros também aí. Portanto, escrever para uma criança é extremamente difícil, não é? Extremamente difícil. Não é uma tarefa fácil. Portanto, minha mana, parabéns, continua. Obrigada. Tu és pronto, hoje estás dedicada a ti por urbanidade, não deveria mencionar outras e não vou, mas tu és uma das fundamentais da literatura infantil, né? Portanto, continua, minha querida, né? Todo o esforço. Espero que efetivamente, para quem de poder, quem de direito, muito destes nossos encontros no Zoom, eu não sei se o Ministério da Cultura está presente, se o Ministério da Educação está presente, não sei se o nosso PCA envia convites para essa gente ou não. Eles deviam estar presentes, porque isso é fundamental. Eu ter aqui o João Fortunato para poder argumentar com ele, ter aqui a Ministra da Educação para poder argumentar com ela, daria uma outra dimensão a esta tertúlia, vamos chamar assim. É? Então, talvez, meu mano Paulo de Carvalho, não sei se o fazes ou não, não sei se os fizeste já mereceste resposta positiva ou não, mas fica aqui a dica, né? Para ver se a gente começa de facto a trazer essa gente, esses nossos dirigentes nestas áreas específicas para este papo. Se eles não puderem porque estão ocupados, ponham lá alguém que os represente, que os dignifique e que saibam dar respostas àquilo que lhes será colocado. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Cremilda Lima, força. Minha mana, fica bem. Obrigada, Fragata. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Não sei se há mais alguém. Não estamos a encaminhar-nos para o fim, então, se calhar, a Cremilda poderia fechar. Olha, Papatela pôs a mão no ar. Papatela assim. Não vi. Dou-lhe já, ponho-o já. Se o microfone deixar. Sim, não, já está. Já está. Olha o Luís, está ali o Luís e a Carlota. Olha o Zé. Querida Cremilda, só 2 palavras, porque isto já está muito adiantado. É só para dizer que realmente é um grande exemplo. É um grande exemplo. E eu sei como é que é difícil escrever para crianças, por isso eu desisti. E tenho a maior admiração por aqueles que continuam, não é? Que conseguem fazer isso. Não é absolutamente nada fácil. Pensa-se que, bom, literatura infantil, sim, é para começar, uma pessoa pode começar por aí e tal, pensa na infância do próprio e faz qualquer coisa, escreve uma história e tal. Não é nada disso. Não é nada disso. É complicado, de facto. Até falar para crianças é complicado, ainda há muito pouco tempo estive numa coisa destas, mas com crianças de uma escola, e, portanto, em web, né? E eu estava muito preocupado, muito mais preocupado do que quando tenho uma coisa para adultos, porque diziam, mas será que consigo transmitir alguma coisa? Bom, parece que a coisa correu mais ou menos bem, mas exatamente essa preocupação, porque não é a mesma coisa, quer dizer, não só a nível de palavras, não é só isso, é que
o escritor, quando escreve para crianças, tem que quase que ser sei lá, está ao mesmo tempo a dar um exemplo, quer dizer, tem que estar a dar um exemplo de vida, no fundo, não é? E nós todos sabemos que somos fracos e escondemos muitas coisas más, e, portanto, isso não deve passar às crianças. E, por outro lado, aquilo que o Fragata já falou bastante nesse aspecto, que se as crianças leem livros, não é? Depois vão continuar a ler. Não é? É sempre nessa perspectiva. É fundamental isso. Portanto, obrigado pela insistência, pela coragem de continuar a escrever para crianças. Continua durante muito tempo. É preciso. Muito obrigado. Obrigada eu. Palavras vindas do Pepe Tela, do Fragata e de todos os outros realmente animam-me a que eu continuo e vou continuar. Muito obrigada. Eu agora queria aproveitar que a Zezinha, eu fiquei de lhe dizer alguma coisa que não disse, posso dizer agora? A Maria José. Força, sim. Pronto, então é assim. A palavra hoje é toda Eu tenho uma crónica e que nunca consegui publicar, porque a primeira vez que eu quis publicar uma crónica que eu dediquei a Zé foi numa viagem que nós fizemos, era a Feira de Belgrado. Eu achei que foi das feiras maiores que se prepararam neste país. Havia uns como é que se chama, Zé, aqueles rolos com a fotografia do escritor, a história toda, aquilo vinha tudo enrolado, tudo isso preparado por ela. Foi realmente uma feira excepcional. Ficamos, e depois como era uma caravana ministerial, ficamos num hotel em Paris e fomos jantar a um sítio onde veio um grupo de meninas trazer rosas. E o engraçado é que as rosas eram azuis. E eu recebi a minha rosa azul, guardei, mas a Zé agarrou na rosa azul e veio-me oferecer. E eu fiz a crónica dedicada a ela sobre a rosa azul, que eu guardei de Belgrado até Luanda. Escrevi a crónica, tenho a crónica guardada, quis editá-la, mas alguém disse, não, tu não és muito para esse lado, é melhor não sei o quê. Eu coibi-me. Mas essa crónica um dia vai sair, porque a rosa está comigo, Zezinha, como tu também. Beijinhos. Obrigada por tudo. Não sei se tem mais qualquer coisa. A minha filha já foi embora, porque lá já está tarde. E acho que agora já temos tudo. O meu amigo Almeida Silva está ali. Está tudo bem, Almeida Silva? Ele não está a ouvir. Pronto. Otaviano, se calhar podemos fechar. Está na hora, 8h30. 8h30. É assim, eu gostaria, assim, muito rapidamente, de salientar alguns pontos em que a Carmila tocou, especialmente no que se refere ao contacto, chamemos assim, à interação dos meninos, meninas, nas nossas escolas, nas nossas bibliotecas, nas nossas mediatecas. É que realmente, isto só para dizer que já me ofereci a mais de 20 escolas para ir falar, para ir contar histórias, para ir fazer pequenas palestras, e até hoje houve uma única que me convidou. Dessas 20 escolas, cerca de 20 escolas. Mandei e-mails, mandei contactos telefónicos, mandei números de telefone. E até hoje houve apenas uma escola que me convidou para lá ir. Isto significa que as nossas escolas, que não sei se talvez um pouco ou muito o nosso Ministério da Cultura, da Educação, queria dizer,
seja alheio a este aspecto. É que nós, os professores, têm que compreender que não é só ensinar as matérias que estão lá, obrigatórias, nos currículos das escolas. Em contacto com os escritores, contacto com quem escreve, é muito importante. Porque, primeiro, o professor, os alunos, conhecem quem escreve. Houve uma vez, e isto foi já há muitos tempos na Madeira, houve um aluno que me fez uma pergunta, um jovem, um miúdo, digamos assim, de uma escola primária, que me fez uma pergunta muito interessante. Afinal, o senhor existe. O senhor está aqui conosco. Eu pensei que os escritores fossem outra coisa que não gente como o senhor. Isto, se calhar, é importante quando há muitos jovens, muitos, especialmente crianças, que pensam que os escritores são assim uma coisa estranhíssima, que anda por aí escondido na sua casa, num castelo, sei lá, não faço a mínima ideia. Portanto, estes contactos dos professores, das escolas, das bibliotecas, das mediatecas, com os escritores, os encontros com os escritores deveriam ser muito, muito, muito frequentes para, não só para os alunos, mas também para nós. Porque eu, nas escolas por onde andei, naqueles largos anos, como eu costumo dizer, que estive exilado, entre aspas, na Ilha da Madeira, tive o prazer de contactar com escolas, praticamente todas as escolas da ilha, e não são poucas. E em todas elas eu aprendi alguma coisa. Eu penso que ensinei também alguma coisa. Por outro lado, houve um bocadinho da Cremilde que realmente me deu, digamos, vontade de dizer alguma coisa. Quando ela diz que se inspira em qualquer coisa, havia alunos, havia crianças que me perguntavam onde é que eu me inspirava para escrever meus livros. E eu dizia-lhe sempre, sei lá, num passarinho que passa, num avião que faz barulho, numa palavra de alguém. E eu achei muita piada ao que a Cremilde disse, que se inspirou numa colher de açúcar que estava suja, entre aspas, de açúcar ou com o açúcar pegado. Isso levou a escrever um livro. Um livro, penso eu, que no fundo, esse livro, que eu ainda não li, infelizmente, acaba por ser, se calhar, um manualzinho pequenino de boas maneiras. E então, para terminar, apenas uma pequena chega. É que antigamente, os nossos pais, se calhar agora, não têm o mesmo tempo. Os pais atuais não têm o mesmo tempo que tinham os nossos pais e os nossos avós. Ou se calhar, se quisessem, arranjavam um bocadinho à noite para nos contar uma história, para contar uma história aos filhos, para ler um livro, para ler, nem que sejam 2 frases, para lhes acontecer o mesmo que me acontecia a mim, começava a contar uma história ao neto e eu adormecia normalmente primeiro que ele. Começava a contar uma história ao filho e de repente quem estava a dormir já era eu e ele, no dia seguinte, dizia-me: pai, não acabaste a história. Eu lá contas de novo. E sobre a minha mãe, referiste uma vez, atrás de mim, horas de colher de sopa na mão, a dar-me de comer, porque eu parece que era muito malandro nessa coisa de comer, por isso é que continuo magro até hoje, é que ela andava atrás de mim a tentar contar-me uma história para eu poder realmente comer. E eu ouvi muitas histórias nas horas do almoço, se calhar foram essas histórias também, de uma maneira, outras vezes de outra, às vezes alterava, e eu perguntava se agora era outra. Foram essas histórias que me fizeram, se calhar, arrancar para o gosto pela leitura mais tarde e o gosto por escrever ainda mais tarde. Portanto, hoje em dia, vou fazer um pedido também aos pais e às mães atuais. Tirem um bocadinho do vosso tempo à noite, mesmo cansados de trabalhar, mesmo cansados, não se sabe de contar durante 5 minutos uma história, um conto pequenino, inventar um conto e pedir às nossas escolas, pedir às nossas bibliotecas, pedir às nossas mediatecas que convidem os escritores. Nós gostamos de contactar as crianças e aprendemos com elas e elas certamente aprendem connosco.
É isso que eu queria deixar aqui. E, para já, uma boa noite a todos. E grande boa noite. E continua, amiga Carmila. Não pares. Otaviano. Muito obrigado. Eu queria só agradecer, agradecer todos estes momentos tão marcantes para a minha vida. Realmente a Academia de Letras é uma academia que está no topo. É uma academia que tem como personalidades as que mais estão, quer dizer, no topo da literatura. E eu estar aqui presente foi muito bom, gostei muito. Talvez não é o problema dizer gostei muito, porque é uma palavra assim um bocadinho. Achei que foi relevante para mim e espero que continuem realmente a preocupar-se com as pessoas que tantas e tantas vão trabalhando, para com estes pequenos gestos valorizarem o seu trabalho, porque há muita gente que está com bibliotecas despadronizadas, com bibliotecas nos quintais, a fazer muito, muito trabalho. E é preciso realmente valorizar. Mas, mais do que tudo, o Ministério da Educação tem que ter a responsabilidade de pôr o país a ler. Não é tão difícil, não é tão difícil. É só uma questão de repente, o clique que surgir para dizer, não, a criançada não tem dicionários, não manuseia dicionários nas escolas, não manuseia gramáticas, não tem vocabulário nenhum, por isso cantam o que cantam, por isso imitam música dos adultos, por isso não têm meninice, não têm infância. E nós todos acabamos por ser culpados. Porque eu às vezes estou a trabalhar com a minha neta, se é uma palavra mais difícil, nós vamos ao dicionário. Agora, uma escola que não tem um dicionário, que não tem uma gramática, que o professor vai só por ir, não estou a dizer também que vai por ir, tem que ir trabalhar e vai fazendo o seu trabalho de acordo com as possibilidades que ele tem. Mas o Ministério da Educação tem que possibilitar que cada escola tenha uma mini biblioteca e que haja dicionários e que haja gramáticas e principalmente que as histórias infantis sejam contadas em pequenos grupos, na sala, como motivação para as aulas. Às vezes a motivação, ou uma aula que vamos falar sobre os peixes, há uma história bonita, por exemplo, o Sul, uma ilha encantada que eu escrevi, é uma motivação. Porque a partir da motivação, a criança já vem com o reflexo. Hoje vamos falar de peixe. Ai, aquela história é tão bonita. Depois, se tiver que fazer uma redação, já está ligada. E o vocabulário, tem que escrever vocabulário, tem que pesquisar. Eu peço muito ao Ministério da Educação que se dedique mais, com muita preocupação, à literatura infanto-juvenil, à literatura para adultos, obrigar a ler Pepe Tela, obrigar a ler Fragata de Moraes, porque tem que ler. Como é que se passa a vida toda e não se conhece nada? Pronto, eu não queria falar muito mais, porque eu fico muito sensibilizada, sou sempre muito sensível nessas coisas, porque acho que podíamos fazer muito mais, porque temos, não vamos dizer, não temos livros. Só o Dario de Melo tem livros e tem literatura que não acaba. Então eu aqui, está a Gabriela... Fora os que ele tem guardados e que não... Fora os que ele tem guardados e que não publicou ainda. Ninguém vive só de edições novas, tem que se reeditar. É isso que eu peço. Que cultivar nas crianças o gosto pela leitura, mas não é só, vamos cultivar o gosto pela leitura, vamos ler este livro, mas depois, quando se quer procurar o livro, não há. É preciso dizer, vamos ler este livro, vai estar na livraria tal, e para o pai ir comprar, o irmão, o encarregado de educação.
Portanto, agradeço muito a todos, gostei muito de estar aqui e, principalmente, foi um leque de convidados, e os meus filhos, a minha Paulinha lá na Alemanha tão longe, o meu Luís está ali também, com a mulher dele. Estou muito feliz. A minha Carmildinha aqui não conseguiu muito, mas ela tem a minha assessora, não pode estar a meter-se muito em coisa. Mostra lá a tua assessora. Pronto, Muito obrigado. então um grande candando para todos, com capa, e um beijinho com muito carinho da Carmilda. Muito obrigado. Eu tenho três anúncios a fazer. O primeiro deles tem a ver com as 4 pessoas que estão agora nos vossos ecrãs. Carmilda de Lima e Otaviano Correia são nossos octogenários. E, exatamente. E, sim. Em África, o mais velho é uma instituição. Ele é mais velho. Não. Temos abaixo Pepetela e Fragata de Moraes, que ainda este ano, muito em breve, entram para o grupo. Portanto, queremos fazer esta referência com toda a deferência aos nossos mais velhos. O segundo anúncio tem a ver com a ausência do nosso confrade Filipe Zau. Como disse, portanto, ele tinha um compromisso. Eu passo a ler um decreto presidencial. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, exonerou hoje, por conveniência de serviço, Jomo Francisco Isabel de Carvalho Fortunato do cargo de Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, para o qual havia sido nomeado através do decreto presidencial 288/20 de 5 de novembro, portanto há pouco menos de um ano. Vá lá, conseguiu aguentar quase um ano, eu pensei que seria menos. Noutro decreto, também de hoje, o Presidente da República determinou que Filipe Silvino de Pina Zau cesse funções como membro do Conselho da República, órgão para o qual fora designado a 8 de setembro passado. Por último, igualmente por decreto datado de hoje, o Presidente João Lourenço nomeou Filipe Silvino de Pina Zau para o cargo de Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente. Uma salva de palmas ao nosso confrade. Lamentamos, enquanto academia, porque, pronto, enfim, era ele a alma destas conferências. Vamos ver de que forma poderemos prosseguir, com algum auxílio dele também ainda. Bom, vai ter que deixar de ser vice-presidente da academia, não é? Portanto, isso depois vamos ter que tratar. Mas pode ser bom também para nós, porque passaremos a ter quem possa influenciar no sentido da Academia Angolana de Letras ser finalmente considerada instituição de utilidade pública, como é dever do Estado angolano proclamar. Bom, e agora então vamos passar para o terceiro anúncio. O terceiro anúncio tem a ver com, deixa-me entrar aqui no cartaz já preparado e que vamos distribuir amanhã. O cartaz do ciclo de conferências para o mês de novembro. Para o mês de novembro, por proposta do confrade Filipe Zau, ou melhor, no mês de novembro, nós vamos ter aqui 4 letristas. Nós achamos que seria útil diferenciar e chamar a atenção para este segmento que é muito esquecido, não é? Portanto, quando os intérpretes aparecem, nós públicos ficamos com a impressão de que a letra e música é deles. Em muitos casos, nem letra nem música é deles, eles são apenas intérpretes, não é? E, de facto, os letristas não têm sido considerados.
E então nós teremos no próximo mês 4 letristas, como disse. Vamos começar com o Carlos Ferreira, KC, vai seguir-se Paulo Flores, exatamente no dia 11 de novembro, calha quinta-feira, pronto, mantivemos a quinta-feira. Depois Eduardo Paim e finalmente Yannick Afroman. Portanto, teremos um ciclo, em novembro teremos um ciclo diferente para assinalar mais um aniversário da proclamação da independência nacional. Portanto, são homens de letras, também eles, e, portanto, iríamos pedir para continuarmos a garantir a vossa presença nas nossas conferências. Muito obrigado, até para a semana. Muito obrigada e boa noite. Até para a semana. Obrigado. Boa noite.